Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Tributário do curso MRP Concursos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Sistema Constitucional Tributário, falando dos princípios relacionados ao direito tributário, especificamente os que estão lá discriminados no artigo 150 da Constituição. Hoje, dando continuidade ao que nós falamos na última aula, na aula sobre o princípio da legalidade, só remetendo aí à legalidade, que nós falamos já sobre a importância de você ter um processo legislativo, a importância de você garantir que as normas tributárias elas sejam tratadas de forma a garantir a segurança jurídica e também prezar pela nossa república, nossa democracia e nesse sentido garantir que as leis elas tratem de modo efetivo a relação tributária entre fisco e contribuinte, mas também que tratem de uma forma que respeite todo o núcleo, o Estado de Direito, o contexto no qual está inserida a relação entre fisco e contribuinte. Então não basta só, vimos que não basta só você ter um processo legislativo e respeitar todas as formalidades, mas também nesse conjunto eu preciso obedecer a algumas limitações, eu preciso obedecer a alguns parâmetros que a própria Constituição ela me dá. E um dos principais parâmetros que nós temos e que é bastante relevante, porque esse princípio ele não está só atrelado ao direito tributário, mas aqui ele vai ter algumas nuances, como nós falamos na aula sobre legalidade, ele traz uma exceção, na verdade, a questão da ponderação em relação a princípios e regras. Nós vimos que as regras, os princípios, na verdade, no direito tributário, eles têm um pouquinho de característica de regra mesmo, porque eles precisam ser respeitados ali ou deixarão de ser aplicados em algumas hipóteses. Mas o princípio da isonomia, em contrapartida, ele faz essa ponderação. É possível nele, no bojo de uma relação, para que eu garanta a isonomia, eu não vou simplesmente deixar de aplicar o princípio da isonomia. Eu vou aplicá-lo e, a depender das características, das especificidades dessa relação, eu vou garantir que esse princípio ele seja observado em menor ou maior grau, mas ele nunca vai deixar de ser observado. Nunca deverá e nem poderá deixar de ser observado. Então, aqui, por isso, nós temos no princípio da isonomia que lembrar de todo o contexto no qual está inserida a relação, para que eu possa dizer em qual medida e de que modo, em qual acepção eu vou levar em consideração esse princípio na minha relação. E aí, só relembrando o conceito de princípio da isonomia, a isonomia, como todos nós já bem tratamos anteriormente também, ele serve para tratar os desiguais de forma desigual. Em resumo, tá? Existe uma conceituação aí famosa de Barbosa, que fala que, na verdade, o princípio da isonomia ele se compromete a quinhoar, ou seja, passar o tratamento aos desiguais na medida em que eles se desigualam. Então, eu vou observar uma relação jurídica e aqui no âmbito tributário eu vou observar a balança ali daquela relação, saber quanto que aquela pessoa é diferente de outra, se ela está no mesmo nível da outra, para que eu possa dar o tratamento adequado àquelas pessoas que estão em situações parecidas. E aí nós temos duas acepções do princípio da isonomia. A acepção horizontal, que no caso é quando eu tenho realmente duas pessoas que estão no mesmo nível, na mesma situação, e portanto elas devem ser tratadas de forma igual, tá? De forma isonômica. E de outro lado eu tenho a acepção vertical do princípio da isonomia, que é, na verdade, o que mais vai gerar a necessidade de você ponderar esse princípio. No caso de pessoas que se encontram em situações distintas e, por isso, elas devem ser tratadas de uma forma diferenciada, na medida em que elas se diferenciam. Então, eu vou precisar ter essa noção de que não existe só aquela igualdade ali, aquela isonomia a ser garantida para pessoas que estão em mesma situação, mas especialmente quando eu tenho duas pessoas que, no caso da relação tributária, eu já tenho uma relação desigual entre o fisco e o contribuinte, então nesse sentido eu vou precisar
a garantir ao contribuinte uma defesa muito maior, uma proteção à segurança muito maior por conta dessa desigualdade. E na relação entre particulares, quando eu contextualizo duas pessoas, dois contribuintes que estão em situações distintas, mas que eles demandam um tratamento isonômico, ou seja, uma pessoa que está em uma situação, por exemplo, de ser um microempresário, a gente vai ver aqui a questão do Simples Nacional, e uma grande empresa. É óbvio que apesar de serem empresas, tá? Então são pessoas de mesma natureza, mas eu tenho que dar um tratamento diferenciado porque elas não estão em condições iguais ali naquele contexto. E é para isso que serve a ponderação do princípio da isonomia. Então, tratar os desiguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Lá no nosso artigo 150, inciso 2º da Constituição Federal, nós temos uma vedação que, lá no inciso 2º, diz o seguinte, vamos lá, capte sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. Lembra que a gente tem um estatuto, um verdadeiro estatuto do contribuinte na Constituição, né? Trazendo todos os parâmetros ali para que o fisco ele não abuse da sua atividade tributária, né? De fiscalizar, de tributar, e para isso eu tenho parâmetros específicos na Constituição. Então, lá no artigo 150 eu tenho a vedação a todos os entes federados, a União, os estados, o Distrito Federal e municípios, eles não podem instituir, né, tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Então, é vedado você instituir o tratamento desigual para contribuintes iguais, idênticos, que estão em situações idênticas. É justamente o inverso de você garantir a isonomia. A isonomia você observa as diferenças, observa as desigualdades e com isso você faz uma ponderação para que esses níveis eles se aproximem ao menos de uma justiça tributária. Mas como é que eu vou fazer os parâmetros? Quais são os parâmetros para regular isso? Como é que eu vou levar, o que eu preciso levar em consideração? O que a Constituição me diz que é aceitável para fins de equiparação, de tratamento isonômico? Eu vou buscar a justificação de cada espécie tributária. Então, a partir da justificação é que eu posso dizer qual é o critério adequado para diferenciar contribuintes em situações similares. Então, eu atendo ao princípio da igualdade, e aí não só a igualdade formal, mas a igualdade material, que é justamente essa de você perceber as diferenças entre um e outro. E eu vou observar primeiro a espécie tributária. Eu trouxe alguns exemplos que é melhor para a gente visualizar isso. As taxas, que são espécies tributárias que nada mais são do que tributos que dependem de uma prestação de serviços do fisco, né? Em resumo, é basicamente isso. Então, as taxas elas demandam uma atividade que o contribuinte faça um uso de uma atividade estatal. E aí o indivíduo que causou, né, que deu causa a essa geração de um custo a mais ali para a fazenda pública, para o Estado, que trouxe essa necessidade de se fazer um gasto estatal específico e divisível para aquele contribuinte, eu tenho que fazer com que ele suporte aquela taxa, aquela exação, no lugar de toda a coletividade. Não faria sentido eu taxar uma pessoa que não demandou uma atividade específica do Estado, do mesmo modo que eu cobraria aquele contribuinte que usufruiu daquela atividade. Então, aqui é bem tranquilo de você visualizar. Quem utiliza, quem faz uso, quem causa aquele custo, ele vai demandar, o gasto vai ser suportado por ele. Já nas contribuições de melhoria, também a gente consegue visualizar. Por quê? Eu tenho uma obra pública que beneficia de um modo específico e especial um determinado contribuinte, que é proprietário de um imóvel, de um imóvel que foi valorizado
por conta de uma obra pública, tá? E a contribuição de melhoria basicamente é isso. E é aquele contribuinte que é proprietário daquele imóvel que vai, obviamente, ser beneficiado com aquela valorização. Então, a contribuição de melhoria, ela tem garante essa isonomia, por quê? Porque é uma determinada obra pública, eu não vou cobrar uma contribuição de melhoria de uma pessoa que mora em um bairro totalmente distante daquela obra, que não vai ter impacto nenhum na valorização daquele patrimônio da pessoa, e ela fazer com que todos os contribuintes, sem discriminação, eu fizesse essa cobrança de contribuição de melhoria, já que nem todos deram causa e tiveram o retorno dessa obra pública. Então, nesse caso, vai ser rateado, mas vai ser rateado para o grupo de pessoas que foi beneficiado diretamente por aquela obra, por aquele fato gerador ali de contribuição de melhoria. Então, nessas duas espécies, nesses dois exemplos, eu consigo visualizar perfeitamente, porque é a pessoa que gera o custo que vai suportar aquele gasto. Então, se o contribuinte que faz uso de uma taxação, de um alvará, por exemplo, de funcionamento de uma empresa, somente é possível eu fazer alguma diferenciação, a gente vai ver em breve, em relação à capacidade contributiva do contribuinte, mas de primeira, assim, e a princípio, eu sempre vou olhar aqueles contribuintes que estão em mesma situação, a isonomia horizontal de início, eles vão arcar com os mesmos custos. Diferentemente quando acontece dessas pessoas elas terem características diferentes, elas não estão, na verdade, em situações equivalentes, aí sim vai me ser permitido fazer alguma diferenciação. Inclusive, no STF, nós temos alguns entendimentos importantes de serem apontados aqui, porque geralmente são cobrados em prova. Então, quando eu só vou ter essa diferenciação em alguns casos. Já vimos aqui para o Supremo Tribunal Federal, ele já ratificou a questão do artigo 150, inciso 2º, no sentido de que a ocupação profissional, a função, ela não vai ensejar um tratamento diferenciado. Então, existiu uma ação que foi intentada aí por um contribuinte que disse que por ser servidor público ele teria direito à isenção do IPTU. Porém, o STF tem um entendimento no sentido, obviamente, mais coerente com a Constituição Federal, no artigo 150, inciso 2º, que diz que a ocupação profissional ou função exercida pelo contribuinte não pode ser tomada como parâmetro para diferenciação. Então, se o STF ele vai definir uma aplicação da isonomia em uma determinada situação, é óbvio que ele vai levar em consideração o que nós já temos ali na Constituição. E nesse caso, temos expressamente no artigo 150, não era nem muito difícil de fazer essa interpretação, essa aplicação da norma, foi basicamente subsumir aí a norma contida lá no artigo 150, inciso 2º, para o caso concreto. E aí o STF definiu essa questão da impossibilidade, da vedação de você fazer diferenciação entre a contribuintes que têm, por conta de sua ocupação profissional, por conta da sua função que exerce para fins de tributação. Então, se eu tenho o IPTU ali, sendo cobrado de proprietário, né, como fato gerador, a propriedade de um imóvel, eu não vou fazer diferenciação entre contribuintes só pelo fato de ser um servidor público, de ser um juiz, um promotor, não tem, fere o princípio da isonomia fatalmente previsto no artigo 150, inciso 2º. Então, corretíssimo aí o entendimento da jurisprudência pacífico nesse sentido. Em relação às empresas lucrativas e deficitárias, nós temos aí tivemos um julgado do STF em relação a COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido. Essas contribuições, elas tributam aí a receita e o faturamento da empresa. E no caso da CSLL, é o lucro líquido da empresa. Para fins de atenuação da carga tributária das empresas que estão sujeitas às duas tributações, estabeleceu-se aí a possibilidade de dedução
né, das empresas mais lucrativas em até 1/3, para que elas pudessem se creditar, para que pudesse atenuar a carga tributária dessas empresas que sofrem com a dupla tributação. E aí o STF ele trouxe um entendimento, inclusive o trecho aqui é muito didático, de relatoria do ministro Ilmar Galvão, lá no julgamento do RE 336134, Rio Grande do Sul, desde 2003, então esse entendimento já assentado nesse sentido, trazendo a seguinte interpretação. Para efeitos de respeito ao princípio da isonomia, eu não vou ver somente aí a questão do tratamento igual, né, a isonomia horizontal. Eu vou ver qual é a situação vertical desses sujeitos passivos, desses contribuintes. Então, quando eu tenho uma empresa que sofre com dupla tributação desses tributos, dessas contribuições, ao passo que eu permito que ela faça um abatimento no pagamento da segunda contribuição, que é, no caso, quem lucra, né, tem o pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido, e aí vai pagar também COFINS. Então, essa a dedução para abatimento no pagamento do COFINS, para cálculo lá do faturamento, né, até 1/3 do quanto devido, atenua-se a carga tributária para quem sofre com a dupla tributação. Então, não é o tratamento diferenciado não é para pessoas jurídicas que pagam somente COFINS. No caso, o que foi observado são pessoas jurídicas que têm uma situação vertical aí, no caso, um tratamento, uma situação não equivalente para que eu possa ter no final das contas, um equilíbrio na balança. Então, essas empresas que estão ali pagando só COFINS, elas não sofrem com dupla tributação. As empresas que pagam COFINS e CSLL, elas têm uma dupla tributação em relação a contribuições sociais. Então, eu preciso estabelecer esse tratamento diferenciado para garantir o princípio da isonomia, porque é justamente fundado na lógica de você tratar os desiguais de forma desigual. Então, nesse caso aí, perfeito também o entendimento do STF, no sentido de que é possível sim fazer essa dedutibilidade desde que eu tenha aí situações em que a empresa ela sofre com dupla tributação e por conta disso ela deve receber esse tratamento diferenciado para fins de justiça tributária. E aí, em relação às empresas do Simples Nacional, como é que eu faço? Por que eu posso fazer essa discriminação entre empresas do Simples Nacional pela atividade que elas exercem? Aí a gente já recai mais nos argumentos extrafiscais, inclusive foi o que o STF levou em consideração nesse julgamento da ação intentada aí pela Confederação Nacional de Profissionais Liberais, e no sentido de que eu poderia, sim, fazer um tratamento diferenciado em função da atividade exercida por conta da influência do impacto sofrido por essas determinadas atividades. Então, antes da Lei Complementar 147 de 2014, eu não tinha na Lei do Simples Nacional uma previsão específica em relação a profissionais liberais, por acreditar o seguinte, que as sociedades de prestação de serviços profissionais liberais, em relação a exercício de profissão como é a advocacia, por exemplo, mas não só, a medicina, enfim, todos os profissionais liberais, seria no sentido de que esse ramo, esse setor da produção, não sofreria tanto com os impactos econômicos aí sofridos, por exemplo, pelas empresas do varejo, os varejistas, no momento em que eles competem com empresas maiores. Então, serviços de profissionais liberais, em tese, eu não tenho tanto impacto econômico, impacto extrafiscal na minha atividade por conta da minha natureza aí, que não é influenciada pelos embates da concorrência, da livre concorrência de mercado das empresas varejistas, por exemplo.
Então, por conta disso, o STF entendeu que era constitucional o tratamento, a exclusão desse tipo de atividade do Simples Nacional. Porém, depois, com o advento aí da Lei Complementar 147 de 2014, restou aí a quebrada esse obstáculo e por conta de expressa previsão legal, atualmente é possível sim você incluir a atividade, por exemplo, da advocacia, que é uma atividade profissional liberal, no Simples Nacional, para fins de tratamento diferenciado, levando-se em consideração que, na verdade, esses profissionais, de fato, eles sofrem com a volatilidade do mercado, com as demandas, então tem uma certa influência extrafiscal na sua atividade. Por conta disso, merecem esse tratamento diferenciado para que eles tenham para que se fomente, inclusive, a formalidade desses profissionais liberais. Então, o interesse, na verdade, aqui é muito mais extrafiscal, então, de inserir na formalidade esses profissionais e trazer a arrecadação, obviamente, para o fisco, de modo que seja facilitado para os profissionais, mas que traga também um aumento da arrecadação, um aumento da formalização desses trabalhos. Então, nesse sentido, atualmente é possível sim fazer essa diferenciação por expressa previsão legal, tá? Mas o julgamento anterior aí, no sentido do STF de que era possível sim, porque a depender da natureza da atividade, você vai ter mais ou menos influência do mercado naquela atividade, então algumas, por exemplo, de professor, a gente vai ter um tratamento diferenciado para composição de uma sociedade de professores, eles não podem fazer, não pode criar uma MEI, por exemplo, não pode ter um tratamento de um regime jurídico aí de recolhimento de tributos, de certo modo, porém atualmente é possível sim que os profissionais liberais eles façam essa opção pelo Simples Nacional, justamente levando em consideração que algumas atividades elas têm sim influência do mercado. Tem muito mais um cerne aí extrafiscal do que meramente arrecadatório. Por conta disso, é possível sim fazer esse tratamento diferenciado. Agora, para responder questões sobre o princípio da isonomia tributária, nossa última aula, questões que nos trazem aí enunciados e a adequação do princípio da isonomia a esses enunciados. Basicamente, as questões elas giram em torno disso, para você dizer o que é realmente a aplicação da isonomia e o que não é. Inclusive, uma das questões é do CESP, que traz o enunciado para dizer se é certo ou errado. E é interessante trazer essa discussão, trazer a justificativa para vocês da questão certa, tá? Então vamos lá. A primeira questão da VUNESP, concurso para procurador do município de 2014, traz o seguinte enunciado: determina a Constituição Federal que, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Referida determinação reflete um princípio que, por seu turno, é corolário do princípio tributário da imposição do efeito confiscatório. No caso aqui, essa alternativa A, a imposição do efeito confiscatório, na verdade, não é um princípio. Na verdade, a vedação de efeito confiscatório é que advém do princípio da vedação ao confisco, que também é um princípio constitucional tributário que nós trataremos aqui, e tem também essa origem, obviamente, no tratamento da capacidade econômica e tudo, mas na verdade, no nosso ordenamento jurídico é impossível, você não deve tratar a tributação de modo confiscatório, que nada mais é do que tratar de forma abusiva, né, de estabelecer tributação abusiva. Então,
essa primeira alternativa está incorreta. A letra B traz a isonomia tributária, que é a nossa alternativa correta, por quê? Lá no enunciado, vejamos, determina a Constituição que sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Gente, a isonomia, ela está diretamente relacionada com a capacidade econômica, capacidade contributiva do sujeito passivo na relação tributária. Por quê? Eu tenho na isonomia um tratamento, uma origem aí no meu princípio da legalidade, eu tenho um princípio da segurança jurídica também muito envolvido e tenho basicamente o respeito à forma federativa, a forma onde o Estado, o tipo de Estado no qual nós estamos inseridos. Por que isso? Porque nós temos lá no objetivo, como objetivos da nossa Constituição, da nossa República Federativa, minimizar as desigualdades. Então, lá eu tenho a origem do meu princípio da isonomia e aqui, nesse tratamento diferenciado, nessa graduação da tributação conforme a capacidade econômica, eu vou nada mais, nada menos do que estabelecer um tratamento diferenciado para pessoas que têm capacidade econômica maior ou menor. Então, essa graduação, ela tem origem não só no princípio da capacidade contributiva, mas está diretamente relacionado, porque o princípio da capacidade contributiva ele é corolário do princípio da isonomia. A isonomia me diz o quê? Me diz que eu tenho que tratar os desiguais de forma desigual. E aí eu venho com o princípio da capacidade contributiva tributária aqui, no âmbito do direito tributário, eu trago esse princípio como originário aí desse princípio da isonomia, porque é justamente a capacidade econômica que vai me dizer de quem eu vou cobrar mais, de quem eu posso cobrar menos, certo? Para que eu possa, no final das contas, ter um tratamento desigual para essas pessoas que têm capacidades econômicas diferentes. Então, o enunciado me traz essencialmente essa visão do princípio da isonomia e que dá origem ao princípio da capacidade econômica. Então, estão diretamente relacionados porque na isonomia eu preciso garantir esse tratamento diferenciado e o meu parâmetro vai ser justamente aí a capacidade econômica de cada contribuinte. Então, por conta disso, eu tenho como alternativa correta a isonomia tributária. Por que não é anterioridade e retroatividade para a fiscalidade? Aqui eu não estou falando da possibilidade de o fisco me cobrar, daquela vedação de cobrar no mesmo exercício financeiro estabelecer um prazo mínimo, um período mínimo para a cobrança de determinados tributos. Aqui eu estou falando do tratamento tributário que eu vou dar para os contribuintes, a depender de suas capacidades econômicas, a depender da sua graduação aí, das suas características pessoais, sempre que possível, para que você possa ter uma justiça tributária. Então, tem muito mais a ver com a justiça, com o valor justiça tributária, do que o valor segurança jurídica, que é a base aqui da anterioridade, da irretroatividade. Para a fiscalidade, eu só teria se eu estivesse falando aqui daquela possibilidade de tributação, de alteração de alíquotas de alguns tributos por meio de decreto. Para que eu possa fomentar a economia, para que eu possa fomentar alguns setores da economia, é permitido que, por exemplo, o presidente da República ele edite normas, decretos ou medidas provisórias em relação a determinados tributos relacionados ao comércio, que estão diretamente atrelados ao comércio, à produção, e eu tenho essa possibilidade. Então, por quê? Fundamentado no princípio da parafiscalidade. Alguns tributos, eles além da necessidade de arrecadação, de suprir a necessidade arrecadatória, eles suprem uma necessidade parafiscal.
uma necessidade que está diretamente atrelada com a arrecadação? Sim, eu preciso aumentar a arrecadação, mas também tenho aí alguns objetivos para fiscais que estão paralelamente atrelados à necessidade de arrecadação, que pode ser, por exemplo, fomentar a indústria nacional, fomentar o consumo, o aumento de um consumo de determinados produtos. Para isso eu vou ter a parafiscalidade, mas não é o que trata aqui nossa questão. Nossa questão fala sobre capacidade econômica, sobre a possibilidade de você conferir tratamento diferenciado aí, de acordo com a graduação aí de cada sujeito passivo, da capacidade econômica de cada sujeito passivo. Então, nós temos aí a letra B, era a alternativa correta, que fala aqui da capacidade econômica, o princípio da capacidade contributiva, que está diretamente relacionado com a isonomia tributária. A outra questão que eu trouxe hoje foi em relação da banca CESP. Nós temos aí um enunciado para tratar se ele é verdadeiro ou se ele é falso, se ele está certo ou se ele está errado, sobre o princípio da isonomia tributária. Então vamos lá. Acerca dos princípios constitucionais tributários, julgue o item subsequente. Então, vamos fazer a leitura aqui para ver se está de acordo com o que nós temos de conceito e de caracterização do princípio da isonomia tributária. O princípio da isonomia tributária impõe que o tributo incida sobre as atividades lícitas e, igualmente, sobre as atividades ilícitas, de modo a se consagrar a regra da interpretação objetiva do fato gerador. Dessa forma, é legítima a cobrança do IPTU sobre imóvel construído irregularmente em área não edificante, não significando tal cobrança de tributo concordância do poder público com a ocupação irregular. Então, vamos por partes. A primeira parte aqui do meu enunciado fala que o princípio da isonomia tributária, ele vai impor que o quê? Os tributos, eles incidam sobre as atividades lícitas e ilícitas, de modo a consagrar a regra da interpretação objetiva do fato gerador. Então, aqui no início eu já tenho remetendo aqui ao princípio da pecúnia non olet, então dinheiro não tem cheiro, eu vou tributar as atividades, quer elas sejam ilícitas ou não, porque desse modo eu estou garantindo que a geração de uma obrigação tributária, seja ela com base em uma conduta lícita ou com base numa conduta ilícita, eu tenho um fato gerador ocorrido e por conta disso vai surgir, sim, a imposição de uma tributação. Então, eu não posso simplesmente beneficiar um sujeito passivo que praticou uma atividade ilícita, mas que praticou uma atividade ilícita qual enseja um fato gerador idêntico ao de uma outra atividade ilícita e, por isso, deixar de tributar só pela natureza, pelas condições nas quais foi praticado aquele fato gerador. E, de fato, o princípio da isonomia tributária, ele me traz aí realmente esse raciocínio. É preciso fazer um pouco de esforço para fazer esse direcionamento da isonomia para a pecúnia non olet, né, que o dinheiro não tem cheiro. No caso, eu preciso garantir que todos os fatos geradores, quer eles tenham origem em atividade ilícita ou não, sejam tributados, mas de certa forma é possível visualizar sim. Por quê? Porque eu tenho dois sujeitos passivos que estão em condições ali equivalentes, ou seja, eles estão praticando o mesmo fato gerador. Nesse caso específico do IPTU, o contribuinte que constrói irregularmente num terreno irregular e faz a sua moradia ali e constrói uma casa e se torna proprietário de um imóvel, que ele se torna propriedade, que ele tem propriedade de um imóvel, a partir dali ele praticou um fato gerador da tributação pelo IPTU, que é a propriedade de um imóvel urbano. Se eu tenho ali um contribuinte que
praticou o fato gerador, independentemente dele ter construído um imóvel numa situação irregular ou não, eu vou precisar tributá-lo da mesma forma que eu faço com outro proprietário que tem um imóvel em um terreno legalizado, por exemplo, que fez tudo bonitinho, que registrou, fez a inscrição imobiliária, tá tudo bonitinho lá no cartório. Então, eu não tenho como fazer um tratamento diferenciado para essas duas pessoas, esses dois sujeitos passivos, porque eles ambos praticaram o fato gerador, então, objetivamente, eu tenho que dar esse tratamento idêntico a essas partes, a esses sujeitos. Então, já aqui delimitando que realmente o enunciado ele me traz de fato uma visão do que é o princípio da isonomia tributária, até porque aqui nesse caso, se eu fosse deixar de tributar um contribuinte, porque um sujeito passivo, porque ele construiu irregularmente, eu vou estar beneficiando duplamente essa pessoa. Tanto pelo fato dele não ter tido que cumprir todas as burocracias, as exigências formais para constituir uma propriedade em seu nome. Então, se eu tivesse ali dando aval para ele, olha, tu vais construir, vai ocupar um terreno irregularmente, vai construir irregularmente e ainda vai deixar de pagar o IPTU porque não é uma atividade lícita. Nesse caso, eu estaria beneficiando duplamente um sujeito passivo em detrimento das outras pessoas, dos outros proprietários de imóvel que cumpriram com todas as formalidades, que tem lá um registro do imóvel, que fazem a atualização das construções lá direitinho no cadastro da prefeitura respectiva. Então, eu estaria beneficiando em detrimento, ou seja, eu estaria malferindo a isonomia, o tratamento igual aos iguais, e ofendendo aí o princípio da isonomia tributária se eu fizesse essa estipulação, ok? Então, esse enunciado está corretíssimo, tá? Correto, o gabarito do CESP foi no sentido de que está certo, apesar de eu ter que fazer esse raciocínio, porque de fato a isonomia tributária, na verdade, não é diretamente em relação a você tratar as atividades lícitas, tributar atividades lícitas ou ilícitas, isso tem muito mais a ver com o princípio da pecúnia non olet. Mas nós temos aqui sim, por esse raciocínio, que eu estaria prejudicando, né? Eu estaria tributando as pessoas que praticaram o fato gerador do IPTU, proprietários, dois proprietários, então ambos são proprietários de imóvel, ambos têm ali uma construção em seu nome, uma propriedade em seu nome, mas eu tributo um e deixo de tributar o outro por conta da forma como se foi praticado o fato gerador, e o outro que cumpriu com todas as formalidades estaria sendo tributado. Eu teria uma patente ofensa ao princípio da isonomia, porque estaria tratando de forma desigual pessoas em situação equivalente.